Hoje nós estamos encerrando essa série Walking Dead. Walking Dead. O que significa isso, irmão? Me ajuda aí. Você que é bom de inglês? Hã? Mortos vivos, né? Walking Dead. Então, aquilo que Deus colocou no meu coração sobre essa série Walking Dead, isso já faz, eu creio que uns 3 meses, como eu disse, foi algo muito precioso que Deus deu à série, o nome, né? Mortos Vivos, e Deus também deu todas as pregações. Foi uma coisa muito instantânea assim, e nós estamos fazendo um contraponto, porque pode alguém ser vivo estando morto? Espiritualmente pode, porque Jesus disse, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Você por acaso já viu um morto enterrando outro morto? Se vê, sai correndo, né? Ninguém viu um morto enterrando um morto. Mas, quando Jesus disse isso, Jesus estava falando de mortos espiritualmente. Pessoas que estão vivas, a Bíblia chama de uma pessoa natural. Ela nasceu, tem a vida, mas ela é um homem e uma mulher natural. Depois da conversão, se torna um homem ou uma mulher espiritual. Continua sendo natural, nós não perdemos a nossa humanidade, mas passamos a ter um espírito vivificado, como diz a palavra. Porque na conversão entregamos a vida para Jesus e o Espírito Santo vem fazer habitação dentro de nós, junto com o nosso espírito. E aí o nosso espírito toma vida, a vida de Deus em nós. É por isso que nós falamos que o céu está reservado para os filhos de Deus, aquele que se converteu. Porque a Bíblia diz que quando a pessoa se converte, não está falando de uma religião, está falando de uma conversão. Conversão é estar indo, opa, voltou. Fez uma conversão, voltou. Tinha uma maneira de viver, um estilo de vida, e de repente, opa, ganhou consciência em um outro estilo de vida. Na minha concepção, Jesus nunca veio implantar uma religião. Jesus veio trazer a cultura de um reino. É isso que ele veio fazer. Nós habitamos na terra e estamos habituados a viver a cultura dessa terra, os costumes dessa terra. Mas Jesus veio trazer uma outra cultura. A nossa cultura é assim, alguém te deu um tapa, mete a mão. Não leva desaforo para casa. Na cultura do reino dos filhos de Deus é diferente. Deu um tapa, dá outro lado. Aqui as pessoas gostam muito de vingança. Mas a Bíblia diz que nós nunca devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. É uma cultura meio estranha para nós. Não é uma cultura fácil de ser vivida, mas é uma nova cultura, é um novo estilo de vida, porque assim será a eternidade. Essa vida que nós estamos vivendo aqui é simplesmente uma amostra grátis. Depois viveremos eternamente. E aqui nós estamos aprendendo a viver uma nova cultura. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu preciso primeiro aprender a me amar. Se eu conseguir me amar, eu vou amar alguém. Se eu não conseguir me amar, eu não consigo amar ninguém. Porque eu não vou dar o que eu não tenho. Não sei se eu me fiz entender. Então, o objetivo dessa série é assim, para todos aqueles que já nasceram espiritualmente falando. Já são pessoas agora, são seres humanos, mas com o espírito vivificado. O Espírito Santo está dentro. Mas corremos um risco. Estamos na igreja, temos contato com a palavra. Mas a vida não é brincadeira. A vida simplesmente acontece. E acontecem situações na nossa vida que nós não estamos preparados, mesmo tendo o Espírito Santo, porque não perdemos a humanidade. E isso abala. E muitas vezes acontece o que a Bíblia chama de um crente carnal. É um ser humano natural, agora passa a ser também um ser humano espiritual, mas as armadilhas da vida podem me tornar um crente carnal. E aí eu começo a dar sinais de um suicídio espiritual. São sinais. Esses sinais começam a aparecer na minha vida.
Eles vão se manifestando na minha vida. Não tem tempo para ler a Bíblia. Não tenho tempo, não gosto, não entendo. O Espírito que habita em nós vai nos impulsionar a ler. Eu até meus 17 para 18 anos, eu nunca havia pego numa Bíblia, nunca. Quando eu ganhei a primeira Bíblia no cursinho anglo-latino de uma moça. Ela me deu a primeira Bíblia. Eu comecei a ler, sinceramente não entendia nada. Porque não é um livro que você vai da página 1 até a última página. Aqui são 66 livros. E são histórias do Antigo Testamento, histórias verídicas, e no Novo Testamento, a história de um novo povo, dos filhos de Deus. Então a Bíblia é um livro para se ler espiritualmente falando. Quando você abre a Bíblia e começa a ler a Bíblia também te lê. Porque é um Espírito que vivifica a letra, a palavra. Porque a letra em si só, ela é morta. A letra é a letra. Mas quando tem um Espírito que transforma as palavras no que nós chamamos de rema, é uma palavra para o meu dia, para a minha necessidade, para a minha alegria, para a minha tristeza, tem uma palavra para aquele momento. E nós percebemos que muitas vezes nós lemos o mesmo texto, mas ele vai falar comigo de maneiras diferentes, em tempos diferentes, em situações diferentes. É o Espírito que vivifica. Então, querido, por isso que eu preciso me aproximar da Bíblia, né? Pouco ou nenhum tempo de oração. Um cristão que não ora é uma Ferrari sem combustível, muito bonita, mas não sai do lugar. Porque a oração move. Oração, ela é a permissão humana para a intervenção divina. Presta atenção nisso. Deus não invade. Ele só vai entrar na minha vida quando eu permitir. Ele é tão poderoso, mas ele é tão poderoso e ele é tão respeitador que ele não invade a vida de ninguém. Se eu deixo, ele vem. Se eu não deixo, ele não vem. Então, oração, permissão humana para a intervenção divina. Sabe, mais músicas comum do que louvor. No meu conceito, você ouvir uma música comum, uma boa música. Gosto muito de Ray Conniff, gosto muito de música de orquestra. Depende da letra. Porque a música foi criada nos céus. Agora a letra, tem muita letra, irmão, que ela não vem nem do ser humano, ela vem do inferno. Aquilo não te edifica, aquilo te leva a pecar. Agora, uma música de orquestra, uma música bacana, não. Ela não vai te edificar. Ela vai mexer somente com a sua emoção. Mas ela não vai te edificar. Um louvor te edifica. Mexe com a sua emoção e te edifica. Então não fique escandalizado, se for em casa, vai me pegar ouvindo o Ray Conniff. É uma boa música, eu gosto de uma boa música. Mas depende da letra, nem passa perto, tá? E assim, ficar longe da sua igreja, afastar-se dos irmãos, desonrar os seus líderes, provocar, o que é que está lá? Priorizar diversão e não Deus, fugir dos encontros da igreja. E hoje, os dois últimos sinais dessa lista, existem muito mais, mas eu quero falar hoje desses dois para encerrar essa série. Negar perdão. Quero falar sobre isso, negar perdão, e pessoa que tem o costume de falar mal de outras pessoas. Isso, infelizmente, no mundo de hoje está muito comum, né? Nós estamos vivendo num mundo muito chato, querido, muito chato. Hoje, tudo não pode. A gente perde a liberdade até com os amigos da gente, de brincar com os amigos. Eu não sei se vocês têm o mesmo sentimento que eu. Né? E criou-se um costume, já há alguns anos, nós contra eles. Em todo lugar entrou isso. Eu sou contra eles. Quem são eles? Eu não sei, mas eu sou contra. Então o mundo está ficando assim. Só que isso nasceu lá no princípio, tá? Com um ser chamado Lúcifer. E hoje o mundo cada vez caminha mais para isto. Infelizmente, porque nós estamos vendo no final. Mas o poder de Deus vai se manifestar na igreja. Pai, que a tua graça continue sobre nós. Senhor Espírito Santo, traz uma porção da palavra nessa noite. Queremos ouvir, queremos crescer no conhecimento.
que o Senhor possa falar conosco. Pai, eu quero ser simplesmente um instrumento nas tuas mãos. Não estou aqui para ensinar ninguém. Estou aqui para juntos relembrarmos verdades da tua palavra. E o Senhor tem agora total liberdade para falar conosco. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, o título da mensagem hoje então é Perdão gera vida. Diga comigo, perdão gera vida. Fofoca? O que acontece? Destrói a vida. Fofoca e maledicente, é assim que fala? Maledicente. Então, uma pessoa maledicente é aquela pessoa que só gosta de falar mal. Né? Tudo para ela é ruim e vai falar de alguém, ela prefere falar mal daquela pessoa. Então, esse tipo de pessoa nós costumamos chamar de fofoqueiro, mexeriqueiro. A Bíblia fala de mexeriqueiro. E quando a Bíblia fala de mexeriqueiro, não é plantador de mexerica. É fofoqueiro. Então, querido, são temas fáceis de falar? Não. Perdão e fofoca são dois temas difíceis de tratar. Porque é uma coisa tão comum, mas são difíceis de nós tratarmos disso. Por quê? Primeiro, perdão. Sabe por que perdão é difícil? Perdão é difícil porque quem precisa de perdão não merece perdão. Então, por isso que é difícil lidar com um negócio chamado perdão. Porque quando eu vou até você e vou te pedir perdão, é porque eu errei com você. É porque eu mexi nos teus sentimentos. E aí a outra pessoa está com os sentimentos abalados, tem todo o direito de estar. Então, para essa pessoa não é fácil dizer eu te perdoo. Então, por isso que não é fácil lidar com perdão. Tanto pedir como liberar. Mas hoje vamos falar só de liberar. Liberar perdão não é fácil. É tipo assim, justo você vir me pedir perdão? Você que errou comigo, você que fez isso, fez aquilo, agora você vai me pedir perdão? Por isso que não é fácil. Não é fácil nós tratarmos desse assunto. Sabe, não é fácil liberar perdão, eu sei. Existem pessoas que cada ser humano é um ser humano. Realmente só Deus para criar esse negocinho chamado ser humano. E não existe uma pessoa igual a outra. Quantos habitantes tem na Terra hoje? 8 milhões. Pensa, 8 milhões de pessoas. E nenhuma tem a ponta do dedo igual a outra. Que coisa maluca, irmão. Nesse espacinho tão pequeno aqui, ó. Ninguém tem a digital igual do outro. E depois, vou falar que Deus não existe? Complicado. Então, querido irmão, difícil esse tema. Agora, eu quero pensar com você nesse tema daqui a pouquinho. Agora, o outro, vamos lá. Fofoca. É difícil porque a língua é fogo que incendeia. E quem tem língua fala. É ou não é? Todo mundo aqui tem língua? Todos nós falamos. E, às vezes, você acha que a gente não fica nervoso? E você acha que às vezes a gente não fala além da conta? Nós somos humanos, nós somos limitados, nós somos falhos. Às vezes não querendo, mas a gente extrapola. Então, queridos, são temas difíceis mesmo de falar, mas a gente precisa falar, porque isso acaba sendo um sinal. E se não for cuidado, revisto, e dar uma guinada nisso, a gente caminha para um suicídio espiritual. Dentro da igreja, mas com uma vida que não vale a pena ser vivida. Vamos lá, perdoar ou não perdoar? Eis a questão. Perdoar ou não perdoar? Tem um texto interessante, por favor, coloca para mim. Marcos 11, 25 e 26. Eu gosto muito do 24, mas não está aí porque o tema é diferente, né? Mas o 24 fala de oração, é muito poderoso. Vamos lá. E quando estiverdes orando, irmão, olha aqui para mim, quando estiverdes orando, existe algo mais próximo de Deus do que o nosso tempo de oração? É o tempo que nós estamos falando com Ele.
É o tempo que nós estamos ali numa comunhão, talvez um coração angustiado, entristecido, apertado, medroso, ou talvez um coração alegre, um coração feliz. Aconteceu algo precioso, eu estou agradecendo, não importa como, mas é o tempo que nós estamos conversando com Ele. Então isso é muito espiritual, isso é muito. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Quando no momento que eu estou orando, se eu tiver alguma coisa contra alguém, eu tenho que naquele momento liberar perdão para aquela pessoa. Ah, mas eu não sinto. Eu não sinto. Vontade que eu tenha de dar um abraço àquela pessoa com uma faca bem grande, e dar aquele abraço apertado e encolher a barriga. Essa é a minha vontade. Eu não sinto, eu vou ser hipócrita. Não, eu preciso aprender com Deus o que é perdão. Perdão não é sentimento. Primeiro ponto. Nós somos acostumados a viver por sentimento. Aquilo que eu sinto, eu faço. Aquilo que eu não sinto, eu não faço. E às vezes eu até digo, eu não senti, não é de Deus. Não, pera um pouquinho. Cuidado com os seus sentimentos. Enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? O meu coração me engana. O seu coração te engana. Então, perdão não é sentimento. Perdão é um mandamento. Ali, perdoai. Está escrito assim, quando você estiver orando e tiver alguma coisa contra alguém, você não acha melhor você perdoar? Está escrito assim? Não? Olha, mas pensa bem se você deve perdoar ou não. Está escrito assim? Você que é bom de português, perdoar é verbo ou não? Sim? Qual é o tempo que está ali? Imperativo. O que significa imperativo? É ordem. É ordem. E ordem não deve ser questionada. Porque Deus é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. E quando Ele dá uma ordem, não se questiona. Porque a ordem que Ele dá vai fazer bem a nós e não mal. Então, quando Ele diz, olha, agora você tem que perdoar. Agora é hora de perdoar. Mas eu não sinto, não importa. Decisão. Libera a palavra. É aquela pessoa lá, tal. Vem até um nome na cabeça, vem até o que ela fez. Na hora você vai falar, olha, eu perdoo o fulano de tal. Mas eu não sinto nada, não importa. Não importa. Sabe por que nós trabalhamos com o sentimento? Porque o sentimento vem do coração. É a nossa caixinha de emoções. E são tantas, que nem diz o Roberto Carlos, aqui dentro está cheio de emoção. Boa, ruim, está cheia. E a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio de mágoa, de tristeza, de rancor, eu não perdoo. Eu não perdoo. Mas a Bíblia também fala que o que sai da boca alimenta o coração. Então é um palmo. Você vai alimentar o seu coração com perdão. Eu vou perdoar. Eu vou perdoar. Você está mandando alimento saudável para o seu coração. Daqui a pouco o sentimento entra no coração. E aí você não só perdoa na obediência, mas já entrou no lado humano nosso, no lado emocional nosso. Puxa, estou liberado. Realmente meu coração está aliviado. Mas eu preciso alimentar o coração. Porque se eu não alimentar o coração com coisas boas, o meu coração será alimentado com coisas ruins. Amargura, ressentimento, tristeza. E aí, você está com raiva de alguém? Você está com tanta raiva, tem tanta raiva daquela pessoa, mas você dorme com ela, acorda com ela, almoça com ela, janta com ela, toma café com ela. É ou não é? Porque você está ali, você está lembrando da pessoa. Mas você está com raiva. Você está com raiva então porque você fica tanto com ela. Percebe como o nosso coração nos engana? Aquilo que me faz mal, eu não posso ficar perto. Mas aquilo que me faz mal, eu trago para perto. Então eu preciso entender isso e saber lidar com os meus sentimentos, com os meus pensamentos. Então, por quê? Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Entendeu que perdão é uma via de mão dupla? Então é por isso que eu preciso aprender a obedecer o meu Pai, porque Ele quer o meu bem. E quando eu não perdoo, querido,
eu vou atrair doenças para o meu físico, não é só para o meu emocional, não. É para o físico. Então eu preciso aprender a lidar com a minha vida. E a minha vida é um todo. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Ainda afirma isso. Querido, se eu não perdoo, e eu continuo achando que Deus está ouvindo as minhas orações, é a mesma coisa. Quantos homens tem aqui? Deixa eu ver. Aí em casa, quantos homens tem? Faz um tchauzinho. Irmão, querido irmão, deixa eu falar alguma coisa para você, muito poderosa. Você pode ser um homem de Deus tremendo. Se você está brigado com a sua esposa, a Bíblia diz que Deus não ouve as suas orações. Cadê os maridos aí? Olha, pode ralar o joelho. Não é pôr milho não, pôr taxinha virado para cima. A Bíblia diz, Deus não está ouvindo a sua oração. E às vezes eu chego aqui na igreja todo de santão, bati na minha mulher em casa, e chego aqui todo santão. Não, se Deus não está ouvindo nem a minha oração. Então, entende a cultura desse reino como funciona? É totalmente diferente da nossa. Eu posso te enganar, eu posso enganar muita gente por um tempo, mas a Deus eu não engano mais nem um segundo. Nem um segundo. Então, querido irmão, eu estou aqui, não consigo perdoar, eu estou sem relacionamento nenhum com Deus, virei um religioso. Vou cumprir tabela, vou fazer, eu tenho obrigação, vou fazer obrigação, mas eu não tenho comunhão com Deus, virei religioso. Tenho capa de crente, tenho aparência de crente, mas sou religioso. Eu vou te enganar até quando? Se eu não estou enganando Deus. Então eu preciso aprender a lidar com perdão. Libero o poder da palavra, sou obediente ao que meu pai mandou, vou alimentando meu coração, vou alimentando, porque é interessante você lidar com pessoas, e às vezes você gosta de alguém, você tem um sentimento para aquela pessoa. Eu já falei isso aqui, mas hoje ele está na glória com o Senhor, tinha uma pessoa que nós éramos muito amigos, muito. E a gente até passava as férias juntos na praia, mas amo esse irmão, está na glória com o Senhor, mas às vezes ele tinha umas brincadeiras. Uma delas é assim, como você pode ver, eu sou moreno jambo, e eu fico no sol, eu fico mais moreno ainda, eu não fico vermelho que nem um pimentão, mas eu chegava da praia vermelho que nem um pimentão, e aí ele vinha, me dava um tapa nas costas, falava, rapaz, isso arde. Ele falou, por isso que eu dei o tapa. Imagina o que eu queria fazer com ele. E um dia eu estou em casa, descascando batata. Imagina um homem descascando batata, o medo para não cortar o dedo, e também a preocupação que sobe batata. Porque a gente não tira a casca, tira metade da batata. Então eu estou ali, naquela tensão, com medo de levar bronca da Janete, com medo de não sobrar batata e com medo de cortar o dedo. Veio uma vozinha e falou para mim assim, aquele teu amigo é tão chato, a voz só falou isso. Eu falei, é mesmo? Como esse camarada é chato? Faz isso. À noite eu encontrei com ele, onde? Na igreja. Quando eu encontrei com ele na igreja, eu dei de frente com ele, pensa na alegria de ver aquele amigo. Que alegria, irmão, eu queria dar um tapa nele. Porque eu passei a tarde inteira pensando nele, como ele era chato. Então eu preciso aprender a lidar com os meus pensamentos. Porque se você tem alguma coisinha com alguém, uma voz vai te falar. É ou não é? Ou só acontece comigo? Você nunca vai ficar sem ouvir voz, nunca. Nós temos um estúdio aqui, vai lá dentro, tranca tudo. O som não entra. Vê se você consegue ficar sem ouvir voz. Você não fica. 1 minuto, 1 segundo a gente não fica. Se não tem voz nenhuma, tem a voz da sua consciência. E tem a voz dos capetas falando toda hora com a gente. Então, querido, eu preciso aprender a lidar com isto. E quando eu perdoo, eu não tenho que dar vazão, sabe? Não tenho que ficar aí viajando na maionese, pensando no que a pessoa fez de ruim. Não posso. Eu preciso trabalhar a minha mente sobre essas coisas. E último testemunho que eu quero falar sobre perdão. Tinha uma senhora, ficou conosco um ano e pouco, nós estávamos na Rua Natal ainda, no começo da igreja,
Ela se converteu lá na Vida Nova e ficou um tempo lá conosco. E um dia nós estávamos falando exatamente sobre perdão. Nós estávamos numa sala de aula. Quando acabou a aula, ela veio e falou comigo: Willy, se eu não perdoar o meu marido, eu posso ficar na igreja? Eu falei: irmã, vamos lá. Ter irmã aqui na igreja é um prazer muito grande. Eu falei: mas o teu problema não é com a igreja. O teu problema é com o dono da igreja. Porque se você não perdoar o teu marido, você está com um problema sério com o dono da igreja. E aí eu li esse texto para ela. Ela falou: mas eu tenho que perdoar meu marido? Eu falei: vou te dizer o que a Bíblia está falando, tem. Mas o que ele me fez? Não importa. Não importa. O que Jesus fez para merecer o que fizeram com ele? Qual foi o pecado de Jesus? Foi curar pessoas? Foi ensinar pessoas? Ressuscitar pessoas? Pagar o preço do nosso pecado? Isso foi o pecado dele. Ninguém foi tão injustiçado como ele. E na cruz, na hora da morte, ele falou assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eu falei: então, irmã, o teu problema é mais sério do que ficar ou não na igreja. Essa mulher nunca mais voltou para a igreja. Não sei o que aconteceu com ela. É triste isso. É por isso que Jesus, para mim, não é uma religião. Jesus é um princípio, é um estilo de vida totalmente diferente do que nós levamos aqui na terra. Vamos lá, outro ponto. O fofoqueiro, o maledicente, ele destrói vida. E é sobre isso que eu quero pensar com você. Provérbios 6. Ele diz assim: olha, 6 coisas o Senhor aborrece. Há uma tristeza no coração de Deus sobre 6 coisas. A 7ª, a sua alma abomina. A alma de Deus, a essência de Deus abomina. 6 coisas, aborrece o coração dele, a alma dele, mas a 7ª, a alma dele abomina. 6 coisas: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª é o que semeia contenda entre os irmãos. Essa é a 7ª. Por que eu estou falando para você sobre a fofoca, a maledicência? Me ajuda aí, irmão. Maledicência, é isso? É assim? Eu tenho dificuldade para falar isso, irmão. É isso aí, que fala mal dos outros. O bocudo fala mal dos outros, não importa quem é. Essa é a 7ª. Deus abomina. 6 coisas, ele fica aborrecido, triste. Mas essa 7ª, aquele que costuma falar mal dos outros. E é muito interessante, o ser humano é assim, não estou falando de você não, nós somos assim. Quem conta um conto, nem na fidelidade daquilo que nós ouvimos, nós não temos essa fidelidade. A gente já dá um upgrade naquilo que a gente vai falar. Então, irmão, essa 7ª coisa acaba semeando contenda entre as pessoas. Sabe, o fofoqueiro, aquele que gosta de falar da vida dos outros. Irmão, pensa assim, eu tenho criei um lema para mim: eu não dou conta nem da minha vida, eu vou dar conta da vida dos outros. Se eu der conta da minha vida, eu estou feliz. Mas eu não dou conta de mim. Tem hora que eu olho para o espelho e falo: misericórdia, só Deus para te aturar. Né? E vou estar preocupado com a vida dos outros, irmão. Se, continua me amando, alguém aqui ou alguém em casa, se você gosta de falar mal dos outros, ficar cuidando da vida dos outros, eu vou te dar um gatinho de presente, tem 7 vidas. E é aquele gato bem invocado, bem bravo. Porque, querido, vamos cuidar cada um da nossa vida. Vamos amar as pessoas do jeito que elas são. Ah, mas aquele é assim aqui. E eu? Onde está a minha perfeição? Não tem. Nós somos iguais. Não existe ser humano perfeito. Então eu preciso aprender, sabe, a não ser uma pessoa que vive falando mal dos outros. Não tem como. E por que ele destrói a vida? Já disse Tiago. A língua é um membro tão pequeno, mas incendeia uma floresta.
Como que pode incendiar uma floresta? Irmão, vocês estão quietinhos, está todo mundo com frio ou não? Hoje eu estava entrando aqui, eu falei, só crente vem na igreja hoje. É ou não é? Com esse frio, só Jesus, irmão. Eu ia falar uma coisa para vocês, mas não vou falar. Eu ia falar assim, eu estou com 2 meias, estou com 2 calças. Aí brinca e esquece onde estava. Onde é que eu estava, irmão? O que eu estava falando? Do Tiago. Né? A língua, tão pequena, mas ela incendeia uma floresta. E por que destrói vidas? Às vezes nós temos imagem de uma pessoa e de repente vem outra e fala uma outra coisa, você destrói a imagem que você tinha e cria outra, só que cria uma ruim. É ou não é? Então por isso que você não tem nada que falar dos outros, fica quieto, não vai falar mal não. Não fala mal. Agora as irmãs vão me perdoar e vão continuar me amando. Os homens nesse ponto são um pouquinho diferentes. Por isso que no dia da ceia eu falo para a Janete, eu peço perdão que você tem mais coisa para pedir do que eu. Mas você já viu como quando as mulheres se encontram? Isso não é meu não, isso é do Cláudio Duarte, hein? Briga com ele. Briga com ele lá. Gosto muito de ouvir as pregações dele. Ele diz assim, as mulheres se encontram, beijinho para lá, beijinho para cá, e tal, e tal. Quando aquela mulher sai de perto, olha para as amigas, o vestido dela engordou. Os homens não. Os homens, quando a gente encontra, isso aqui, seu vagabundo, seu isso, seu aquilo e tal, e abraça, e quando ele sai, a gente olha para o outro e fala, esse cara é tão legal, rapaz, esse cara é tão bacana. É ou não é assim? É ou não é assim? As irmãs também concordam, tá vendo? Vai brigar com o Cláudio Duarte, não sou eu. Então, querido irmão, eu acho que a gente precisa, criar um novo estilo com relação às pessoas. Fala mal não. Vamos orar. Vamos ajudar as pessoas. Amém? Então, outro ponto que eu quero dizer para você, querido. Dá tempo de eu falar isso. A palavra abominável, eu fui buscar no Pai dos Burros lá. Uma das coisas que fala que abominável é o mesmo que detestável. Aquele que provoca repulsa. Abominável para Deus é isso, provoca repulsa. E aí eu me lembro do que li, do que está no livro de Apocalipse. Por não ser nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitar, repulsa. O organismo rejeita. O organismo rejeita. Então, querido, isso para mim é muito sério. Muito sério. E vou falar agora para mim, para você. Se nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, e se a gente gosta de falar mal dos outros, Deus está a ponto de nos vomitar. Há uma repulsa no interior de Deus contra a minha vida. E a igreja é o corpo de Cristo. Muitas vezes também há uma repulsa no corpo. Isso é muito sério. Vamos virar o jogo? Porque a ideia do Walking Dead é fazer o contraponto. Essa é a ideia principal. Ver os sinais que podem estar dando, uma linha que vai levar ao suicídio espiritual, mas não é focar nisso, é o contraponto. É que a vida permaneça em nós. A vida de Cristo permaneça em mim, em você, para que possamos viver uma vida que vale a pena, lutando sim, mas vencendo as nossas lutas, porque o nosso espírito é fortalecido pela verdade da palavra. Então, isso é que nós precisamos entender. Então, quero fazer com você o contraponto agora, o Deus da oportunidade. O nosso Deus sempre será o Deus da oportunidade, sempre. Mas tem caso que está perdido. Não, para Deus não tem caso perdido. Para Deus não tem caso perdido. Eu fico vendo, por ser pastor, eu gosto de fazer estudos sobre família sacerdotal, sobre sacerdócio, sobre o que é isso. E uma coisa minha, não quero que você pense como eu, isso é particular. Estudando vida sacerdotal, eu penso que um sacerdote que cometeu a maior afronta contra Deus, talvez ele lá no céu vai brigar comigo, foi Arão. Arão foi um sacerdote que cometeu a maior afronta contra Deus. Ele participou de tudo. Ele viu Deus tirando, libertando o povo do Egito. Ele viu 10 pragas, ele viu sinais, ele viu o mar, ele viu tudo. Mas não era um homem de pulso.
Um homem que tinha uma boa oratória, mas ele se deixava levar. E Moisés vai para o monte orar. Moisés passa 40 noites, 40 dias orando, e ele embaixo, ele cede à pressão das pessoas. Qual foi a pressão? Faz um Deus para nós. Moisés abandonou a gente. Que líder é esse que abandona, fica 40 dias, 40 noites longe da gente? Não está nem preocupado com a gente. Faz um Deus para que possamos adorar. E Arão vai e pega ouro. Sabe de onde Arão pegou ouro? Dos brincos, dos homens e das mulheres. Os homens usavam brinco naquela época também. Pegou ouro do brinco. Por que não pegou de pulseira? Por que não pegou de colar? Por que pegou do brinco? Porque é uma aliança de ouvido. Então, Arão levou aquele povo todo a fazer uma aliança de ouvido com o diabo. E pegou o ouro e fez bezerros. Não foi um só não, tá? Ele fez mais de um. Tinha muito ouro. Estava ali mais ou menos, os estudiosos calculam, perto de 3 milhões de pessoas. Não sabemos quantos tinham brincos, mas uma boa quantidade. Ele pegou muito ouro e fez vários bezerros. Ele pôs o maior bezerro no altar, olhou para o povo e diz: esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Participou de tudo. Ele viu a mão de Deus. Foi escolhido pelo próprio Deus como sacerdote. E agora ele comete essa afronta. Deus pôs ele para fora? Não. Continuou sendo um sacerdote. Deus se entendeu com ele. Isso é um problema particular dele e Deus. Então, querido, nós temos muita coisa que aprender. Deus é Deus de oportunidade, não importa onde erramos. Mas se há um arrependimento, há uma mudança de vida, a Bíblia diz que alcançamos misericórdia. E Deus está pronto a nos dar oportunidade. Vamos lá, coloca o texto para mim. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora, como eu disse para você que a Bíblia é um livro interessante, a Bíblia tem um espírito que vivifica a letra. E a Bíblia faz com aquele texto, aquela palavra, aquele versículo, ou o contexto todo, ele se torna rema para mim. O que é rema? Palavra viva para o momento, isso é rema. A palavra que eu preciso naquele momento. Então eu quero pensar neste pequeno versículo, em 2 tempos da nossa vida. O primeiro tempo que eu quero pensar com você, sabe, é o tempo da minha conversão. Quando eu me converto, eu me converti. E no momento da minha conversão, eu disse sim para Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, me perdoa, eu te recebo como Senhor e Salvador. Entra na minha vida, escreve uma nova história. O que acontece nesse momento? Na conversão, os nossos pecados são perdoados e recebemos anistia do nosso passado. Todo o nosso passado está anistiado. Não há mais condenação, porque eu pedi perdão. O Senhor Jesus levou na cruz todos os meus pecados, todo escrito de dívida que era contra mim, que me era prejudicial. Naquele momento da conversão, em que o Espírito Santo entrou dentro de mim, toda pessoa convertida tem o Espírito dentro. O livro de Ezequiel deixa bem claro isto: e colocarei o meu Espírito dentro de vós, farei com que você aprenda os meus princípios, os meus mandamentos, os meus estatutos, e obedece. É o Espírito que nos funciona. Irmão, eu era uma pessoa que zombava de crente. Antes da minha conversão, eu zombava de crente. Eu morava lá em Minas, vi os crentes, e perto da minha casa tinha uma Assembleia de Deus, vi os crentes de terninho bonito indo para a igreja no domingo, falei: esse povo não tem o que fazer no domingo, fica enfiado na igreja, ainda com essa roupa toda aí, domingo é dia de festa, vão jogar bola, vão passear, fica enfiado na igreja. Dia de semana, está lá o povo na igreja, que tanto esse povo vive na igreja, tem o que fazer. Olha onde eu estou, irmão. E o meu time vai jogar hoje. Estou aqui. Mas sabe por quê? Porque é o Espírito que nos impulsiona a buscar e amar as coisas de Deus. E Ele nos dá anistia para recomeçar nossa vida sem condenação, perdoados e purificados. No momento que eu aceito Jesus, todo o meu passado ficou para trás. Foi embora, acabou, estou perdoado, purificado, agora eu vou começar. Começa uma nova história, Deus começa a escrever uma nova história comigo, com você, no momento da conversão. Isso é o nosso momento. Para que a gente entre num novo tempo, sabe, de uma nova maneira, leve.
sem carregar o sentimento de culpa. Porque, irmão, quando a gente erra, se você dá um nome bíblico de pecado, ou qualquer outro nome que você possa dar, que você sabe que você errou, vem um sentimento ruim na gente. Não precisa ninguém apontar o dedo, não. Sabe, eu acho que a pior condenação quando nós erramos está aqui dentro, porque eu sei que eu errei. É ou não é? Não precisa não enviar do capeta. Você fez isso aqui é enviado do cano. Deixa ele para lá. Poxa, mas já está um sentimento. Isso é o momento da minha conversão. Segundo tempo. Me converti, comecei uma vida nova com Jesus, mas a vida não é brincadeira. A vida não é. Na caminhada da vida haverá tropeços e recaídas. Ou não? Só acontece comigo isso. Todos nós estamos sujeitos. A Bíblia diz que aquele que está em pé, o que é para fazer? Cuide, para que não caia. Porque a vida, ela é uma surpresa. É ou não é? A vida é um Kinder Ovo, irmão. Abriu, tem algo novo. Abriu, tem algo novo. Você acorda, você não sabe o que acontece aquele dia. Por isso que nós dependemos de Deus. Toda a nossa história depende de Deus. Porque eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 5 minutos. Por isso que eu tenho que ter certeza, minha vida está na mão de Deus. Não importa o que vai acontecer comigo, está na mão dele. Então, querido, a vida é assim. Tropeços e recaídas. O arrependimento te leva novamente a receber perdão e purificação para um novo recomeço. Então, esse versículo, ele vai servir no momento da minha conversão e na minha caminhada cristã. Porque quando eu cair, se há um arrependimento, há uma mudança, uma transformação de vida, estou pronto a recomeçar. Isso é passado, é coisa velha. O único que trabalha com o nosso passado é o diabo. Deus não trabalha com o nosso passado. Deus perdoa o nosso pecado e Ele joga, a Bíblia diz que Ele joga lá no fundo do mar, joga. E agora vem uma coisa que a gente acrescenta e põe uma placa bem grande: é proibido pescar. Para de ficar olhando para trás para o seu passado. Não toque nele, deixe ele enterrado onde está, porque já está perdoado, já está purificado e agora é um novo tempo para recomeçar. Então, querido, eu preciso pensar nisto, eu preciso viver isto, eu preciso de um recomeço, eu preciso de uma caminhada, porque errar todos nós vamos errar. Olha, não se iluda, todos nós erramos. No conceito humano, um pecadão, outro pecadinho. Para Deus não tem pecadão, pecadinho, pecado é pecado. Porque pecado, a palavra pecado, no original significa errou o alvo. Você errou o alvo, você deu tiro e errou o alvo. Acertou onde não deveria ter acertado. Lógico, as consequências são diferentes. Lógico, isso é lógico. Mas pecado é pecado. Então, querido, eu quero terminar essa série, né? Próxima quarta-feira estaremos iniciando uma nova série, né? O tema do mês seguinte é entrega. E o texto base, entrega o teu Isaac. E a nossa série de quarta-feira é Deus não quer o teu Isaac. Como assim? Vai confundir a cabeça da gente? É para entregar ou não é para entregar? Não perca cenas dos próximos capítulos. Vamos ver biblicamente como é interessante isso. Amém, queridos?